No próximo domingo, nós vamos realizar a consagração dos dizimistas e a consagração dos ofertantes. Mas deixa eu falar uma coisa para você que me perguntaram essa semana. O dízimo, ele é uma obrigação? Não, o dízimo foi uma obrigação. Na época da lei, o ser dizimista era uma obrigatoriedade. Tanto que se a pessoa não fosse dizimista, ela era amaldiçoada. Hoje não é mais assim. Nós não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. É ou não é verdade? Então, hoje, quando a pessoa quer, quando ela deseja dar o dízimo, quando ela quiser dar, ela tem que dar por amor, para ajudar a obra de Deus. Amém, pessoal? Se ela fala assim, olha, eu não quero ser dizimista, tem algum problema? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Ela não vai ser amaldiçoada, não vai ser penalizada, a igreja não vai ser mal vista na igreja, nada disso. Nós hoje, pessoal, nós somos chamados para Deus, para a liberdade e não para a escravidão. Tá certo? Amém? Então, a pessoa quer ser dizimista, seja por amor à obra de Deus. Pastor, eu quero ser dizimista, eu quero dar o meu dízimo para ajudar a obra de quem? De Deus. Fico feliz de ajudar. Eu reconheço que Deus tem me abençoado e por isso eu quero contribuir com a obra dele. Não porque eu sou obrigado a dar, mas porque eu fico feliz de poder ajudar. Tenho prazer em poder ajudar. Tá certo, pessoal? Nós não podemos fazer troca com Deus. Por exemplo, você pega um envelope na igreja para colocar uma oferta. Aí você fala assim, olha, eu vou dar essa oferta aqui de, sei lá, R$10, porque eu creio que Deus vai me dar em troca 100. Isso não é uma oferta, pessoal, isso é um negócio. Você está fazendo uma troca com Deus. E não é para fazer troca. Você vai dar sua oferta para Deus para ajudar a obra de Deus. E no domingo nós vamos consagrar os dizimistas e os ofertantes. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Amém? Fica de pé um pouquinho. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu peço pela vida de todos os dizimistas e ofertantes, aqueles que espontaneamente, aqueles que de coração aberto, sentem-se felizes de poder ajudar na tua casa, com aquilo que podem, com aquilo que está ao alcance deles. Mas eu peço, meu Pai, que por causa de Jesus, nada venha a faltar na vida do teu povo, que todos sejam abençoados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Abra sua Bíblia em João. Contrário? João 1,17. Vocês se lembram que no domingo passado, na última reunião nossa domingo, nós falamos a respeito do reino de Deus? Vocês se lembram? Você que esteve aqui domingo passado? Falamos sobre Estevão, que quando Estevão ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos, e ele viu Deus e viu Jesus em pé ao lado dele. Ele viu a glória de Deus e ali ele percebeu como que a vida para onde ele estava indo era muito melhor do que a vida que ele estava deixando. Amém, pessoal? Por quê? Porque essa vida nossa aqui, ela é só uma passagem. Só uma passagem. Para aquelas pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, a vida após a morte é uma vida melhor do que essa vida aqui. Lembra que nós falamos sobre isso, sim ou não? E qual era o caminho? Qual o caminho para você chegar do reino de Deus? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Diga graças a Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria começar por esse versículo aqui, João 1,17, que diz assim, olha, porque a lei, falando da lei mosaica, foi dada por intermédio de quem? De Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Então, a lei foi dada por quem? Por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu e a Ana, nós estávamos orando e pedindo para Deus nos dar o nome da igreja. A gente queria dar um nome para a igreja, porque a igreja precisa ter um nome, né? Tem que ter uma razão social. E nós estávamos pedindo a Deus que desse esse nome. E Deus nos mostrou esse versículo, que através de Jesus vieram a graça
e a verdade. Por isso que a nossa igreja chama Graça e Verdade, a Igreja da Restauração. E foi muito importante esse nome, porque esse nome, Graça e Verdade, a Igreja da Restauração, é o nome ideal para esse ministério, que é o ministério da graça e da verdade, e não o ministério da lei. É o ministério da graça e da verdade. Por quê? O que significa a palavra graça? A palavra graça significa favor imerecido, ou favor não merecido. Já na época da lei era diferente. Quando Moisés trouxe a lei para o povo, não era um favor imerecido, era uma obrigatoriedade de ter que se cumprir a lei. Se a pessoa quisesse receber algo de Deus, se ela quisesse se relacionar com Deus, ela tinha que cumprir a lei. Não era por favor, ela tinha que merecer. Se ela fizesse o bem, recebia o bem. Se ela fizesse o mal, recebia o mal. Essa era a época da lei. Por isso que o nosso ministério não é baseado na lei, é baseado na graça e na verdade. Na Bíblia original grega, que é a língua que foi escrito no Novo Testamento, quando você lê aqui em João 1,17, que a graça e a verdade vieram por Jesus, lá não está escrito vieram, lá está escrito veio. A graça e a verdade veio. Até a impressão que nós temos é que houve um erro de gramática, e não é. O que o escritor ele quis mostrar? Que a graça e a verdade é uma coisa só. Não é um plural, é um singular. Graça e verdade é uma pessoa, que é quem? Jesus é a graça. Por isso que quando Jesus veio, Moisés deu a lei, a graça e a verdade veio com Jesus. Quando você recebe Jesus, quando você aceita Jesus, junto com ele vem a graça e a verdade. A graça é a verdade é a graça, e a graça e a verdade é Jesus. Complicado demais, pessoal. Matemática é muito difícil? Não, né? Então, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe a graça, porque Ele é a graça. Ele é a graça e a verdade. Ele não falou, eu sou o caminho, que falamos semana passada. O que mais que Ele é? Viu? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se você tem Jesus, você tem a graça, tem a verdade e tem a vida. A religião não pode fazer nada por você. A religião, a igreja, o pastor, ele não pode te dar vida, ele não pode te dar graça, ele não pode te dar verdade. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Amém, pessoal? Deu para entender sim ou não? Deu para compreender? Então, é muito importante que você compreenda isso, que o ministério da igreja, da nossa igreja, é um ministério baseado na graça e na verdade, que é Jesus. Por que isso é importante, pessoal? Para você entender que a sua vida será abençoada, você será salvo, não pelas suas obras, não porque você merece, porque você é muito bonzinho, porque você lê muita Bíblia, porque os seus joelhos têm até calo de tanto ficar de joelho orando, porque você faz vigílias de madrugada, porque você sai pela rua para evangelizar. Não. Você precisa compreender, pessoal, compreender que a nossa vida será muito abençoada, e eu espero que assim seja com todos vocês, pela graça. Pela graça. Pelo favor não merecido. Mas pastor, me diga uma coisa. Por que eu sou abençoado pelo favor imerecido? Porque assim como no Velho Testamento, na época da lei, nós nos relacionávamos com Deus através dos sacrifícios que fazíamos de animais. Você deve conhecer a Bíblia, saber disso? Que o ser humano, ele tinha que pegar o animal, sacrificar, apresentar o animal, aí fazia transferência, né? Lembra que nós explicamos aqui? Pegava aquele cordeiro perfeito, não podia ter nenhum defeito. O pecador tinha que levar esse cordeiro até o sacerdote analisava desde os dentes até a ponta do rabo do animal. Analisava tudo, não podia ter nenhum defeito. Se o cordeiro fosse perfeito, o pecador colocava a mão na cabeça do cordeiro, a santidade do cordeiro passava para ele, e o pecado do pecador passava para o cordeiro. Era feita uma transferência, e o pecador então sacrificava o animal. Era a vida pela vida. Amém, pessoal?
Quando o sacrifício era perfeito, então era feita a troca, o pecador para viver tinha que matar o animal. Então o pecado do pecador passava para ele e a santidade do animal passava para o pecador. O animal morria e o pecador vivia. Ele podia então falar com Deus, porque ele estava santo por causa do sacrifício do cordeiro, o cordeiro imolado. O problema é que toda vez que pecava tinha que matar um cordeiro. Esse que era o problema. Esse que era o grande problema. Sabe o que eu fico pensando aqui, pessoal? Eu fico pensando, chegando uma pessoa diante do sacerdote, com o cordeiro, porque ele precisa falar com Deus. Ele está vendo que a colheita não está bem, ele está vendo que a família não está bem, ele está vendo que as coisas não estão bem na vida dele. Então ele precisa de quem? Mas o pecado era a barreira entre o homem e Deus. Então ele pegava o cordeiro, vinha, apresentava para o sacerdote matava aquele animal e graças a Deus, agora eu posso falar com Deus. Aí ele ia embora. Aí no meio do caminho ele viu uma mulher bonita passando, olhar para aquela mulher, a consciência dele falou assim: ó, você já pecou de novo, tá vendo? Você sendo casado está olhando para a mulher dos outros. Pega outro cordeiro. E isso era interminável. Isso era uma vida interminável. Porque você bem sabe que a nossa natureza humana, como é uma natureza falida por causa de Adão, nós somos pecadores 24 horas por dia, todo momento. Só que nós temos hoje uma grande vantagem. Qual é a nossa vantagem? Que Deus, o Deus Pai, sabendo dessa nossa natureza, sabendo dessa nossa situação, Ele pega o próprio Filho dele, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele pega o próprio Filho e sacrifica por nós, lá na cruz. E o sangue daquele Cordeiro nos lava e nos mancha. O sangue do Cordeiro nos lava e nós ficamos manchados com esse sangue. Então, quando Deus hoje olha para mim e para você, quando Deus olha para nós hoje, Deus não consegue enxergar o pecado em nós, mas Ele olha o sangue de Jesus derramado sobre a nossa vida, exclusivamente para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor. Isso é para todo mundo, pessoal? Isso é para o mundo todo? Não, isso é para as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Porque na hora que você aceita Jesus, na hora que você entrega a sua vida para Ele, o sangue de Jesus te lava e você fica manchado com esse sangue. E dali para frente, quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus. Ainda que nós sejamos pecadores, porque somos, mas quando você vai falar com Deus, oh meu Deus, você não precisa mais sacrificar, porque o sangue está aspergido em você ainda. Então você consegue se relacionar com Deus. Então veja que não é pelo fato de você ser bom, ser ruim, santo ou perfeito, que nós hoje vamos nos relacionar com Deus. Não, mas é por causa do sacrifício que Deus fez por nós. Então hoje as bênçãos chegam na nossa vida por causa de Jesus. É por causa dele que nós somos abençoados hoje. Amém, pessoal? Isso é simples, não é? De tão simples é complicado. De tão simples é complicado. Porque nós, talvez por culturas passadas, que nos ensinavam que nós tínhamos que pagar penitência, nós tínhamos que fazer alguma coisa. Olha, você cometia o pecado, então você tinha que confessar o pecado, não tinha? Aí você tinha que fazer um sacrifício, ó, você tem que rezar, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro tal, para depois você poder ser agraciado por Deus. Era assim que nós aprendemos. Isso está na nossa natureza. Só que isso é um perigo, pessoal. Isso é um perigo. Porque se nós hoje não entendermos isso claramente, que nós somos abençoados pela graça e não pela lei, a todo momento você vai estar querendo fazer alguma coisa para querer ser abençoado por Deus. Ah, se eu fizer isso, então Deus vai me abençoar. Se eu ler mais a Bíblia, Deus vai me abençoar. Se eu orar mais, Deus vai me abençoar mais. Se eu fizer isso, Deus vai me abençoar mais. E não é nada disso. Não é nada disso. Independente do que nós somos abençoados. Talvez alguém vai pensar assim, né? Aqui no nosso meio alguém fala assim: pastor, só tem uma coisa que eu não estou entendendo. Se nós somos abençoados hoje por causa de Jesus, independente de quem nós sejamos, aceitando Jesus, quer dizer que a gente pode fazer o que a gente quiser? Eu posso mentir, falar palavrão, xingar, matar, roubar, prostituir, adulterar, eu posso fazer tudo isso? Eu não acredito que você queira fazer isso. Amém, pessoal? Sabe por quê? Um detalhe que a gente não pode esquecer, que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, já há uma boa intenção dentro de você. Qual é a intenção? Ser pior do que você? É para isso que você aceita Jesus? Eu quero aceitar Jesus porque eu quero ser um assassino.
vou aceitar Jesus e vou matar todo mundo agora. É isso? Ou você já aceita Jesus porque você já está compreendendo o quanto que você precisa de Deus? E com detalhe, a hora que você aceita Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre a sua vida e começa a operar em você o novo nascimento e regenerar você. Que dia a dia, como diz a Bíblia, de glória em glória, nós vamos sendo transformados na aparência de Jesus. Quando você aceita Jesus, dia a dia, sem você perceber, o Espírito Santo vai trabalhando e vai transformando você. Não é o pastor que transforma você. Não é eu que vou chegar para você e falar assim: para de falar palavrão, seu sem vergonha, você vai para o inferno. Não sou eu que vou fazer isso não. Mas o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você e vai começar a fazer você enxergar como é boa a sua vida com Deus. Como é bom, o Espírito Santo vai começar a mostrar para você como é bom você estar dentro de casa, o senhor, a senhora, os seus filhos, sentar para almoçar num domingo como hoje e ninguém discutir, ninguém falar palavrão, ninguém está com raiva de ninguém, com mágoa de ninguém. Está compreendendo, pessoal? Porque antigamente você sentava à mesa para almoçar, era briga, era palavrão, era um ofendendo o outro, magoando o outro. Parecia até uma mesa de inimigos, não uma mesa de família. Mas Deus vai trabalhando em você e você chega na sua casa um belo dia e você fala assim: família, vocês já perceberam como que a nossa casa mudou? É verdade, pai. Lembra que antigamente a gente sentava aqui, todo dia tinha uma briguinha, uma discussão, disse-me disse, lembra? Ah, lembro. Percebeu que hoje não tem mais? Puxa, é verdade. Lembra quando antigamente falava palavrão, a gente fala assim: cala a boca? Hoje mudou. Por quê? Porque essa transformação, quem está operando? Quem está operando? O próprio Espírito Santo vai operando dia a dia na vida da pessoa. A única coisa que ela precisa fazer é manter a vida dela na presença de Deus. Ler a Bíblia é importante, orar, vir na igreja, principalmente quarta e domingo, que é o dia de buscar a presença de Deus. E deixa o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Ele vai operando, vai te abençoando, vai mudando você por dentro. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Então, Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Mas não é porque você merece. É por causa do que Jesus fez por você. Não sei se ficou claro, pessoal. Sim ou não? Então tá bom. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1:26. Olha só que bacana. A vocação dos santos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha que bacana que é isso aqui. Se você, amigo e amiga, fala assim: pastor, quem sou eu? Né? Quem sou eu para poder servir a Deus? Quem sou eu? Quem sou eu para poder ser abençoado por Deus? Você é o maior candidato a conhecer a graça de Deus. Você é o principal candidato a conhecer a graça de Deus. Porque Deus está procurando as coisas loucas, as desprezadas, aquelas que são fracas, aquelas que não são, para confundir aquelas que são. Está compreendendo, sim ou não? O que significa isso na prática? Talvez alguém olhe para você, talvez o mundo olhe para você e fale assim: esse sujeito nunca vai ser ninguém na vida. Ninguém. Não tem condição nenhuma. Fala errado, não tem estudo, veio de uma família pobre, vai ser assim a vida toda. Aí você vem para Jesus, entende que hoje você está debaixo da graça de Deus, e por incrível que pareça, o Espírito Santo começa a operar na sua vida, agir na sua vida, e você com aquela humildade, sabendo que você não é nada, que você é um pecador, que você é quem que você é? E daqui a pouco você começa a despontar na vida. Onde você coloca a mão, o que você coloca a mão para fazer começa a dar certo. E as pessoas começam a olhar para você e começam a falar assim: engraçado, eu sou formado, tenho graduação,
pós-graduação, mestrado, doutorado, sou PhD e trabalho de empregado. Fulano ali estudou até o ginásio, é ginásio ainda que fala? Estudou terceiro, quarto ano, sei lá, fundamental, fez o fundamental, tem 50 empregados, tem 100 empregados. Vai entender um negócio desse? É ou não é verdade? E isso vai confundindo as pessoas, porque de repente aquele sujeito que estudou, fez administração, fez um monte de coisa, não vai para frente, e aquela outra pessoa que está vivendo debaixo do favor e merecido de Deus, a vida dela está florescendo, fluindo, as coisas estão dando certo para ela. Ela começou numa portinha, começou numa mesinha, agora os negócios estão fluindo, o casamento está sendo abençoado, os filhos estão sendo transformados, a casa que era uma bagunça, a casa que era um problema, hoje é um lar abençoado, e as pessoas começam a falar assim: o que esse fulano tem? O que ele tem? Ele tem a graça de Deus sobre a vida dele. Ele tem o favor imerecido sobre a vida dele. Amém, pessoal? Mas o engraçado, que essa pessoa que eu estou falando, que está debaixo do favor imerecido, o dia que você conversar com ela e falar para ela assim: ô fulano, você arrebentou, hein? Sua vida mudou muito, hein? Ele fala assim: é mesmo? Mudou muito sua vida, rapaz. Olha, não é por minha causa não, pode ter certeza. Não é por minha causa. Isso foi Deus que fez. Foi Jesus que fez. Não sei se você percebeu o finalzinho do que eu li aqui. Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A glória tem que ser de quem? Se você for muito inteligente, se você for muito sábio, se você for muito bom naquilo que você faz, se você é uma pessoa bem dotada naquilo que você faz, lá na frente, quando tudo estiver bem na sua vida, mesmo você estando debaixo da glória e da graça de Jesus, você vai dizer assim: ó, eu sou o cara, eu sou bom. E esse é o grande perigo, de você não reconhecer o que é a graça de Deus. Você vem para a igreja, entrega a vida para Jesus, Deus começa a operar na sua vida, lá na frente você está com a vida abençoada, mas corre-se o risco de você achar que é por você. Já a pessoa que realmente não vale nada para esse mundo, ela não vai poder se gloriar, ela vai ser obrigada a dar glória para quem? Porque ela vai saber que isso não veio dela, isso veio da mão de Deus. Por isso entenda, pessoal, a sua vida será transformada e abençoada, você será feliz na sua vida, você vai ser salvo, não porque você merece, mas por causa da graça do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, abre agora a Bíblia. Volta um pouquinho em Atos capítulo 9. Vamos dar um exemplo na Bíblia sobre isso. Vamos dar um exemplo. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte, contra quem? Os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho de Deus, caminho de Jesus, assim homens como mulheres, os levasse para Jerusalém. Então, deixa eu só falar uma coisa para você. Esse Saulo aqui foi o pior inimigo do evangelho na igreja primitiva. Esse homem mandou matar muita gente. Lembra semana passada que falamos de Estevão? Que Estevão foi apedrejado? Quem é que estava lá mandando apedrejar ele? Saulo, esse homem aqui. Ele foi um assassino de cristãos, ele fechou as sinagogas, destruiu famílias, ele fez um arraso na igreja primitiva. Ele era o diabo na igreja primitiva. Terrível. E diz assim, ó: seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caramba, né, pessoal? Devia cair um raio na cabeça dele, não é verdade? Não é assim que Deus trata o pecador, com um raio na cabeça. Não é assim. Porque Deus sabe enxergar em cada pessoa, por pior que ela seja, o melhor que ela tem. Às vezes, a força para o mal pode ser transformada numa força muito grande para o bem. E Deus conhece as pessoas por dentro. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor?
E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E seguindo pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. O que aconteceu com esse homem aqui? Ele merecia, pessoal, morrer. O mesmo Jesus, que Jesus já tinha sido levado para o céu, já tinha ressuscitado e tinha ido embora. Jesus volta, aparece para ele numa luz e fala para ele: por que você me persegue, Saulo? Qual é o teu problema? O que eu fiz para você? Será que Jesus não podia ter vindo e levado a alma dele embora? E estava resolvido o problema? Abre em Atos 13, 9. Acharam, né? Que logo na frente. Todavia, quem? Também chamado? Cheio do Espírito Santo. Esse Saulo foi tão transformado que Deus mudou o nome dele para Paulo, e ele passou a ser conhecido como o apóstolo Paulo. Passou a ser o apóstolo Paulo. E aqui ele já estava cheio de quê? Há poucos dias atrás estava cheio de demônio no corpo, matando cristão. Agora ele estava cheio do Espírito Santo, e Deus muda o nome dele para Paulo e revela para ele, dá para ele uma grande revelação, algo grande para ele. Amém, pessoal? Pergunto eu para você, esse homem merecia ter conhecido Jesus? Hein, pessoal? Mas Deus agiu com ele com o quê? Com graça. E a graça de Jesus foi transformando ele. E é isso que eu quero que você compreenda, pessoal. É isso que eu quero que você compreenda. Que a graça é revelada não para aqueles que merecem. A graça é revelada justamente para aqueles que reconhecem que são pecadores e que não merecem o céu, porque são esses que Deus vem, opera, trabalha, a pessoa passa a valorizar o que Deus fez na vida dela. Por que eu estou dizendo isso para você, pessoal? Por que Deus escolhe pecador, fraco, quem não é nada? Por que Deus escolhe aquela pessoa que diz assim: meu Deus, estou perdido, não tenho mais jeito, minha vida não tem solução, tal. Quando você fala assim: meu Deus, estou entregue, nessa hora a graça vem sobre você, porque lá na frente você vai ver, e você vai lembrar, fala assim: puxa vida, hein? Olha o que Deus fez na minha vida, olha como Deus é bom, olha como é a glória de Deus, olha como Deus agiu com graça na minha vida, olha como que Deus fez. Só para terminar, a última passagem, 2 Coríntios, um pouquinho lá na frente, depois de Atos, lá na frente, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Posso ler? As visões e revelações do Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, ele está falando dele próprio, só que ele não quer se gabar. O que Deus fez comigo? Ele está falando assim: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até onde? Até o 3º céu. Pessoal, o apóstolo Paulo, esse homem que era matador de cristãos, que destruiu, que ele perseguiu Jesus, a ele foi dado o privilégio de conhecer o 3º céu. Porque tem o céu que nós enxergamos aqui, esse azulzinho, tem o céu que é o firmamento, que nós só vemos à noite, e tem o 3º céu, que é onde Deus habita. Paulo foi levado até o 3º céu. Aí diz assim: se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até onde? Até o paraíso. E ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que a mim vê ou de mim ouve. Eu quis mostrar direitinho a trajetória para você, quem ele era, como ele conheceu Jesus, que ele não merecia ter conhecido Jesus, ele merecia ter morrido por Jesus,
E Jesus pega ele e leva ele para o terceiro céu e mostra para ele o que não mostrou para ninguém. E revelou para ele e revelou para Paulo o evangelho da graça. Tudo que eu estou falando com você hoje aqui sobre a graça, eu aprendi com o apóstolo Paulo, porque ele é o apóstolo da graça. Em algum momento esse homem mereceu isso, pessoal. Imagina só você, Deus pegar você, que ele só fez isso por uma pessoa, que foi Paulo, pegar você e levar você lá no terceiro céu e mostrar assim para você: tá vendo, Arthur? Tá vendo, Eduardo? Tá vendo, Cássio? Tá vendo, o Américo? Tá vendo, Benedita? Aqui onde você vai morar eternamente, olha. Esse é o meu reino. Olha a vida que eu tenho preparada para você. Mas você vai ter que voltar, Paulo. Volta, porque você tem sua obrigação para fazer lá. Porque muitas pessoas precisam conhecer quem eu sou, a minha graça, para poder um dia estar aqui. Porque elas estão lá embaixo hoje, vivendo na lei, achando que elas têm que merecer, e elas viraram as costas para o meu filho. Então você vai lá e fala para elas que não é por causa do merecimento delas, é por causa do que Jesus fez por elas, é que elas vêm para cá. Então vê como que é importante você compreender, pessoal, o que é a graça de Jesus. Porque o dia que você começar a pensar que você é abençoado porque você é bom, porque você merece, porque você tem condição, você cancela a graça de Jesus. Vamos ler só mais um versículo, que nem está marcado aqui, para terminar? Gálatas 5,4, é um versículo só, pequenininho. De Cristo, lê comigo, de Cristo vos desligastes. Pessoal, olha aqui, você tem que pensar nisso aqui, ó. De Cristo vos desligastes. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Você tem noção o peso disso aqui? De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Pessoal, se eu pregar lei para vocês aqui, sabe o que é a lei? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser assim, você vai para o inferno, porque não sei o quê, ensinando você a fazer por merecer. Eu estou afastando você da graça de Jesus, estou tirando você da salvação. A nossa vida com Jesus tem que ser espontânea. Você tem que fazer o que tem que fazer para Deus por amor, porque você quer fazer, porque você reconhece o que Jesus fez para você. Porque se você tentar merecer, se você for pela lei, da graça você cai. Está compreendendo sim ou não? Você tem que viver dia a dia confiando em quem? Na graça. Amém, pessoal? Trabalha, estuda, faz o que você tiver que fazer, mas entenda uma coisa: tem muita gente que faz melhor que você e a vida também não vai para frente. Trabalha, estuda, se esforça, seja um bom patrão, seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um homem educado, seja uma pessoa de família, seja. Mas saiba de uma coisa: nada disso vai fazer sua vida ser abençoada. Sua vida vai ser abençoada pela graça de Jesus. É por causa do que Jesus fez por você. Amém, pessoal? É por causa do que Jesus fez. O sacrifício de Deus, derramando o sangue de Jesus por nós, é que nos abençoa hoje. Não é o que nós fazemos, é o que Ele fez por nós. Amém? Sentadinho mesmo, feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos, nós já vamos já terminar a reunião. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa, meu Pai, que está aqui nesta manhã e que talvez nunca tiveram a oportunidade de fazer uma oração e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Mas eu vou ajudá-la nesta manhã, meu Pai, aqueles que querem. Meu amigo, minha amiga, sem que ninguém ouça, apenas murmure, apenas com movimento de lábios, se você quiser, porque quem precisa ouvir essa oração é Deus. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, repita assim comigo: meu Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Tenho tantos erros,
tantas falhas, tantos defeitos. Meu Pai, eu sou ninguém. É isso que eu sou, ninguém. Mas eu aceito o teu amor. Eu recebo esse presente que o Senhor me deu, chamado Jesus. Ele morreu por mim, para me lavar e me purificar dos meus pecados. O teu Filho me entregou o céu e eu recebo, meu Pai. Eu recebo o céu, recebo a salvação. Eu recebo o teu Filho Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Aleluia. Porque eu creio que Ele morreu e ressuscitou por mim. Aleluia. Fiquem de pé todos vocês agora. Você agora é um filho de Deus. Você agora tem a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. A partir de agora, meu amigo, minha amiga, o Espírito Santo vai operar em você o novo nascimento e vai conduzir você. Feche os seus olhos e cante para terminarmos a reunião. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa